Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Está muito fraco. Graça e paz, igreja. Respira assim. Estou fazendo porque eu estou precisando. Mais uma. Consegui. Você também conseguiu chegar aqui, né? Glória a Deus. Cada um com suas dificuldades, seus problemas, seu cansaço. Mas você está aqui, eu também. E a gente crê que o Espírito Santo tem algo para nós. Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. O tema da mensagem é: a tua graça me basta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 9. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos, Senhor, já por esse início de culto, onde podemos exaltar o Teu nome e Te adorar através do louvor, Te render graças e aleluias. Te louvamos porque o Senhor nos guardou durante este dia, nos concedeu livramentos que não vimos e até que vimos. Te rendemos glórias e aleluias, Senhor, porque podemos estar aqui no templo e na Tua casa e saber que o Senhor tem muito mais a realizar nas nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, e que o Senhor ache lugar para ministrar a Tua palavra dentro de nós e que ela possa ser transformadora. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tema da mensagem: a tua graça me basta. Nós temos ouvido, como é o tema desse ano, sobre a graça. E as mensagens têm sido voltadas sobre graça. Dá para perceber. E o meu questionamento com o Espírito Santo foi: Senhor, por que temos que ouvir tanto? Por que graça, as mensagens? E a resposta foi: você sabe realmente o que é graça? Não. Ou ainda não. Ou 100% ainda não. Porque precisamos aprender, não só saber o significado, mas experimentar e viver. Então, por isso que eu creio que tudo é orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que você possa crer também que o tema desse ano não é apenas um tema, não é apenas um versículo, mas é algo para ser vivido, experimentado. E a gente começa assim: eu me basto. A autossuficiência. Acho que eu posso, faço o que eu penso que devo fazer. Se você abrir Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um versículo conhecido que fala: posso todas as coisas em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Deus. Não posso todas as coisas na Bruna, não posso todas as coisas no meu irmão,
mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não posso pelas minhas forças, sejam elas físicas, financeiras, independente da força que você pode ter. Nada se pode sem Deus. Você pode viver alguma coisa na presença do Senhor extraordinária, maravilhosa. E você pode pensar assim: é porque eu sou tão inteligente. Quem te deu a inteligência, a capacidade, a saúde, o discernimento, a sabedoria? Todas as coisas provêm de Deus, principalmente quando se diz filho de Deus, a respeito desse. Nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. E saiba que em tudo que acontece nas nossas vidas, é Deus que age, é Ele que provê, é Ele que dá, é Ele que estende a mão. Só que às vezes eu quero tomar a frente, porque eu ainda não entendi que a Tua graça me basta, eu ainda não entendi que eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sem orientação do Espírito Santo, quando eu tomo a frente das coisas, é como negar a Jesus. É como dizer assim: não, Senhor, agora não. Porque agora eu vou usar da minha força. Porque agora eu vou usar do meu saber, daquilo que eu estou compreendendo no momento, daquilo que eu acho que é o melhor, daquilo que eu penso que é o mais correto. Então, tomar a frente é negar a Jesus. Mas não é isso que a palavra nos diz, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Há um passo a passo. Você quer vir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cruz e o siga. Há um passo a passo aí. Não é você pegar a cruz e ir para outro caminho, não é você se achar autossuficiente e pegar a cruz. Porque quando você também pega um peso, uma cruz, e segue por outro caminho que não é Jesus, o peso por vezes pode se tornar terrível e sem condição nenhuma de ser carregado. Porque temos que negar a nós mesmos, pegamos a cruz e seguimos a Jesus, que é o caminho. O não às nossas vontades tem que ser constantes se quisermos crescer. Se nós quisermos que Jesus cresça em nós, se nós quisermos experimentar da graça, desse poder de ser cheio e transbordante da graça do Senhor, nós precisamos negar a nós mesmos. Hoje eu ouvi uma cantora numa ministração de louvor e ela falou bem assim, que é necessário negar a nós mesmos, a nossa carne, as nossas vontades, mas só se nega a si mesmo, só vive isso aquele que está mergulhado na presença de Deus. Porque quando você mergulha, você não tem mais domínio
né? Porque quando você está no raso, você ainda está com o seu pé firme, a sua mão. Mas o Senhor quer que nós estejamos o quê? Mergulhados, para viver uma total dependência dEle. Depender do Senhor totalmente não é fácil. Porque nós queremos tanto agir com as nossas forças. Nós queremos tanto tomar as decisões por nós mesmos, sem ouvir o Espírito Santo. Deus nos criou tão perfeitamente, tão lindo é o ser humano. Só que nós somos difíceis. Ouvidos abertos para poder ouvir qual direção tomar. E às vezes não vai ser o que nós queremos, não vai ser a nossa vontade, mas isso é negar a si mesmo. Negar a carne e dizer sim para Cristo. Negar a carne e dizer sim para o Espírito Santo. Negar a carne e dizer sim para o Pai. Negar a carne e viver o extraordinário na presença de Deus. Ah, mas isso dói mesmo. Só que o que Deus tem para nós vai muito mais além dos desejos carnais e das vontades que nós temos como crianças. Quando eu falo criança, não é quando aquele louvor diz, quero ser como criança, não. Eu falo criança, imaturo espiritualmente mesmo. Porque alcançar maturidade espiritual é difícil. Todos os dias temos que falar, Senhor, qual é a lixa que tem que usar para essa situação aqui, para essa área da minha vida? Porque... E a lixa às vezes vai ser grossa, vai ser mais fina. É tão lindo falar, né, e cantar aquele louvor para quebrar as nossas vidas como vaso e refazer. Só que o processo não vai ser só de prazer e alegria, mas quando temos a consciência que a graça do Senhor, ela nos basta em todas as situações, nós conseguimos passar pelas provas que precisamos, pelo deserto, pela tempestade, por tudo que já está escrito que nós vamos passar aqui nessa terra. Mas com a graça de Deus sobre nós, há uma suavidade para conseguir passar. Em Jesus podemos ter o espinho na carne. Eu não sei qual era o espinho na carne. Qual é o seu espinho na sua carne? Paulo orou 3 vezes. E por final ele falou, é necessário. Porque o próprio Deus falou, tua graça, a minha graça te basta. Qual é o espinho que está na sua carne e às vezes vai precisar ficar na sua carne para você dizer assim, não carne, sim Cristo. Temos contentamento em prazer em todas as estações. Viver contente em todo tempo e a todo tempo, em todas as horas, também é difícil. Temos tendência a murmurar, a reclamar, a nos aborrecer. Só que com Cristo e com o Espírito Santo, nós podemos ter o quê? O alívio em todos os momentos. Nós podemos ter a certeza de vitória. Precisamos buscar e não só entender sobre graça, mas que tendo ela, serei maduro e feliz em todas as situações. Meditando na palavra e nessa parte, eu lembrei do meu pai. Meu pai há muitos anos teve um câncer de pulmão. E não sei se os irmãos sabem, câncer de pulmão é um câncer
com risco altíssimo da pessoa vir a óbito, não sobreviver. E não tinha muito tempo que ele tinha entregue a vida dele para o Senhor Jesus. E as pessoas viam com cada palavra, que na época eu era, bem mais nova, eu falava, se eu estivesse perto, eu ia falar isso e isso com essa pessoa, porque como que ela falou isso com o Senhor? De chegar e falar assim, é bom você organizar suas coisas, você sabe, né? Esse tipo de câncer aí. Tá vendo? Só foi você ir para a igreja. E agora? Meu pai falava, e agora? Agora que eu tenho Cristo, e eu sei a quem eu posso recorrer. E meu pai foi, graças a Deus, passou por tudo, quimioterapia, 3 cirurgias, retirada da metade de um pulmão, anda de bicicleta para todos os lados aqui em Jardim Limoeiro, vai para a igreja, ajuda a limpar a igreja, participa das convocações. Será que ele sentiu medo? Lógico. Mas ele sempre tinha uma palavra positiva. E ele acreditava que aquele Deus a quem ele estava servindo podia curá-lo. Então, acreditar, ter fé, saber que a graça do Senhor está em nós, saber em quem nós temos crido é necessário. Em meio à enfermidade, em meio a outras batalhas, que nós devemos confiar no Senhor, não nas nossas forças, não achar que eu me basto e sou autossuficiente, mas ter certeza que o Senhor na minha vida é o suficiente para vencer todas as coisas. Segundo tópico é: o meu irmão me basta. É uma dependência desfocada. Ontem, quem já teve suas células, viu que o nosso foco tem que ser em Jesus. E eu quero falar sobre esse tópico e explicar que não é você não pedir ajuda em oração, não é você pedir socorro a um irmão, uma pessoa idônea, aos seus pastores, à sua liderança. Eu não estou falando disso. Porque nós somos um povo e vivemos em comunhão, e nós somos irmãos em Cristo, e é gostoso você compartilhar, é gostoso você falar assim, vamos lá, eu vou te ajudar. Mas a nossa vida precisa estar firmada e fundamentada não em pessoas, mas em Cristo. Você vai abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Fala sobre o homem, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Precisamos ter isso tão vivo dentro de nós, de ser edificado em Jesus, de ser firmado em Jesus. Porque a Bruna, ela é falha, a Bruna, ela pode a qualquer momento acontecer alguma coisa, se por acaso, e se porventura, ela não estiver firmada na rocha que é Jesus, se ela não tiver uma experiência com Deus, se ela não tiver na comunhão da igreja, se ela não tiver com as raízes profundas, ela pode cair.
Aí você está firmado em mim e não em Jesus, você vai junto. E quando eu falo que é uma visão desfocada, é isso, o nosso foco é Jesus. Nós olhamos para o alto, nós sabemos que nós temos que ser firmados na rocha. Nós não dependemos exclusivamente de A ou B, porque a experiência ela é individual. Tudo isso faz parte, estar no reino, estar em comunhão com os irmãos é agradável ao Senhor. Mas eu também preciso saber que quando eu ponho em prática Mateus 6,6 e fecho a minha porta lá do meu quarto, Deus fala comigo. Não estou correndo atrás de profetas, de profecias. Há muito tempo que o véu foi rasgado. Só que ainda eu acho que eu vou ouvir por outros e não do próprio. Cuidamos e oramos um pelos outros, irmãos. Eu quero que isso fique bem claro na sua mente. Nós oramos, nós cuidamos, nós abraçamos, nós amamos. Mas cada um tem que ter a sua experiência de Mateus 6,6. Mas é o nosso momento com Deus. Quando somos só eu e Ele, que travamos as maiores batalhas e enxergamos a luz no final do túnel, a vitória. Nossa vida espiritual não pode estar vinculada a ninguém. A busca e as experiências são individuais. É preciso uma busca individual e focada em Jesus. O seu olhar tem que estar em Jesus. Você vai abrir também Hebreus, capítulo 12. Versículo 2 e 3. Fala. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus venceu todas as coisas. Nosso olhar tem que ser para Ele. Nossa vida tem que estar firmada nele. Preciso e necessito estar no corpo, mas estar no corpo não anula ter uma vida com Deus. Eu venho à igreja, eu participo dos cultos. É ótimo, é revigorante, é necessário, porque comunhão é necessária. Não existe isso de, na minha casa. Sim, na sua casa você vai exercer seu culto doméstico, Mateus 6,6. Mas isso aqui, nós temos que estar no templo. Na célula, no templo, louvando ao Senhor juntos, orando juntos. Mas nada disso vai anular você ter uma vida com Deus. Porque aqui podemos ser capa, aqui podemos ter máscara às vezes, mas é lá no íntimo que Deus nos vê e fala, você é assim, né? A graça de Deus me basta. É uma entrega total para a sobrevivência. Às vezes, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos viver o extraordinário,
Ah, porque a palavra fala que nós vamos comer do melhor dessa terra, e tudo isso que está na palavra, você toma posse. Amém, glória a Deus, eu tomo posse para a minha vida. Mas se eu não estou cheia de Jesus, se eu não estou transbordando dessa graça, como viver a totalidade de tudo isso? Porque, irmãos, mas eu queria, né, na minha vida financeira, que Deus agisse assim, eu queria, sabe? Eu vejo lá aquela pessoa não serve a Deus, mas ela tem isso, ela tem aquilo. São as discussões, né? Mas ela não vai viver a totalidade que você vai viver quando está em Cristo Jesus. Sou milionário, tenho tudo o que eu quero, mas não tem tudo o que precisa. E tudo aqui vai passar, tudo aqui vai acabar. Mas eu posso até não ser milionária, mas vai ser a maior felicidade e alegria e paz quando eu ouvir o meu nome. Bruna. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Então não precisamos do que o outro tem. Nós não precisamos ter isso ou aquilo que nós achamos que irá satisfazer de novo a nossa carne, o que queremos. Mas eu preciso disso. Ou senão a gente fala mesmo assim: eu quero. Só que o texto fala que a graça de Deus nos basta, independente do que temos, independente do que queremos, independente do que estamos passando, do que iremos viver, a graça do Senhor nos basta. Mas para isso precisamos tê-la, para isso precisamos ter Jesus cada vez mais dentro de nós, nos negar as nossas vontades, os nossos desejos. Um exemplo simples, às vezes a gente com algum problema, ou que eu falo fisicamente, de enfermidade, ou você está buscando uma vida melhor, mais saudável. Estou falando do negar a si mesmo e as suas vontades. E a comida é um negócio terrível. Eu falo terrível assim porque a gente quer comer tantas coisas. E os nossos olhos veem e falam assim: mas isso é tão gostoso. E eu preciso disso. E eu quero. Não, é a pior desculpa. Se eu morrer amanhã... Eu estava correndo um dia desse, e a gente corre, e a gente faz atividade física. Você também ora, tá? Você está morrendo lá, mas está assim: obrigado por esse dia, né, e tal. E eu comecei a meditar sobre saúde, e eu falei bem assim: Senhor, me perdoa, porque eu tô meio que destruindo essa perfeição que o Senhor fez, que é o ser humano. Porque o corpo, gente, o corpo humano trabalha de uma forma tão perfeita e tão maravilhosa, que é uma coisa realmente, é do nosso Pai mesmo, Ele que criou. Porque é muita perfeição. Aí Deus vai, nos faz, né, nascer saudáveis. Só que o meu querer e a minha vontade, a minha carne, me faz dar uma estragadinha. É uma coisa simples, um exemplo simples. Mas nós muitas vezes dizemos: vai me fazer mal? Vai me fazer mal. Vou passar mal? Vou passar mal, mas eu quero.
Sabe, é um exemplo simples da comida, do alimento, de poder fazer as boas escolhas, por o não querer, por querer amaciar, sabe, essa carne aqui, e a gente fala sim para aquilo. Mas nós temos em Jesus força para negar até aquilo que a gente acha que é simples, mas que vai ser o melhor para as nossas vidas. Porque igual eu estava falando, eu estava fazendo atividade física, eu falei assim, Senhor, eu quero chegar a uma certa idade e ter força para ir para a sua casa. Quero ter saúde para poder te servir, até o dia que o Senhor me chamar. Mas para isso eu tenho que cooperar, para isso eu tenho que me negar. Mas a graça de Deus me basta, ela me faz ter uma vida de paz em meio à guerra, de descanso em meio à luta, de sorriso em meio à tristeza, de força em meio à fraqueza. O que precisamos viver para entender que a sua graça me basta. Tudo que acontece tem um propósito nas nossas vidas e é para nosso crescimento, amadurecimento, entendimento, alcance. Nesse ano nós possamos alcançar o que o Senhor quer nos dizer, não só dizer, mas experimentar. Porque às vezes Ele vai falar, vai entrar no ouvido e sai no outro. Mas quando eu experimento e eu vivo essa experiência, é muito mais profundo. Então, o que nós precisamos? Você tem orado para Deus te dar graça sobre as áreas na sua vida? Você tem feito isso? Porque eu tenho feito isso. Senhor, me dá graça na minha família, me dá graça no meu casamento, me dá graça, Senhor, nos estudos, me dá graça na Tua presença, no que eu tenho que botar em prática. Tudo tenho pedido para me encher, porque eu quero viver essa experiência. E se você também quer viver a experiência de ser cheio, transbordante dessa graça, se renda ao Senhor. Diga não à carne, mas a Jesus. Tendo a graça, somos superiores e completos em todas as coisas. Não de nos acharmos, tá, irmãos? Somos melhores do que outras pessoas. Mas eu falo nas situações de com o Espírito Santo você enxergar, ter uma visão mais ampla e saber que você vai vencer todas as coisas, como a gente começou aqui, naquele que te fortalece e não nas suas forças. Só quando compreendemos que a sua graça nos basta é que podemos todas as coisas e temos um olhar de vitória sobre todas as situações. Ter a graça, estar na graça, é certeza de vitória, mesmo quando há alguém à sua volta e fala, não vai dar certo. Mas você é cheio da graça, você tem Cristo na sua vida, então você sabe que vai dar certo. Quando o Senhor está, quando o Espírito Santo fala, vai, independente de quem está ao seu lado, fala assim, você já é derrotado. Isso aí, você vai fazer? Aí você levanta a cabeça e vai, porque o Espírito Santo falou com você que você poderia ir sim. E você enxerga a vitória, porque você está cheio e está cheia. Eu estou cheio. Então, eu tenho olhos, eu tenho boca e eu tenho ouvidos espirituais. Ter ouvidos carnais dá lugar a tantas palavras negativas, tantas coisas que não vão acrescentar na sua vida. Ter olhos carnais, você olha para tantas coisas que você deveria desviar ou nem prestar atenção naquilo. Ter boca carnal, falar o que não provém do Senhor, falar palavras que não era para estar na sua boca. Mas quando você tem olhos espirituais, a sua visão é alargada, não é uma visão de derrota, não é uma visão de fracasso, não é uma visão de eu não posso, de eu não consigo.
Quando você tem ouvidos espirituais, o Espírito Santo fala com você, porque os seus ouvidos estão destampados, estão abertos para ouvir a boa palavra. Seja ela, irmãos, quando eu falo, não é só de alisar a cabeça, mas a palavra que te corrige, a palavra que te instrui. Ouvidos espirituais. Uma boca espiritual para determinar a palavra de Deus que é viva e eficaz sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que você está com desejo de possuir, ou sobre os seus trabalhos, sobre o seu negócio. A palavra que sai da sua boca é viva. Mas para isso tem que ser espiritual. Eu termino essa ministração fazendo 2 perguntas. Onde tem faltado graça? E a outra é: você tem experimentado da graça? E como eu comecei essa ministração, se você ainda não sabe o que é graça, pede o Espírito Santo para falar com você, para ministrar isso na sua vida, para que você possa viver tudo aquilo que é extraordinário. Deus, Ele faz e tem muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. Ele nos surpreende com coisas maravilhosas. Mas precisamos estar mergulhados, totalmente entregues. Viver isso é necessário. E você possa querer viver. Os irmãos podem se colocar de pé. Devemos ser dependentes do Senhor, somente dEle. Nos anular. Todos nós temos que depender do Senhor Jesus inteiramente. E que, ao momento que nós cantarmos o louvor, se você quer viver toda essa graça, se você quer ser cheio, ser cheia, você possa caminhar até aqui à frente, receber a unção com óleo, se render ao Senhor, viver o extraordinário, o completo. Fala: Senhor, eu preciso viver a graça do Senhor nessa área da minha vida. Eu preciso que o Senhor me encha. Eu preciso ser transbordante. Eu quero, Senhor, meu Deus, viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser renovado, eu quero ser renovada. Eu quero que o Senhor toque nos meus ouvidos. Eu quero que o Senhor toque nos meus olhos. Podemos viver muito mais. Podemos viver os sonhos de Deus. Se você acha que é bom viver o seu sonho, você não sabe ainda o que é viver os sonhos de Deus para a sua vida, como é extraordinário e maravilhoso. Então que nessa noite nós podemos dizer: Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor se torne total na minha vida, que a minha carne diminua, que o Espírito Santo ache lugar de falar comigo, que eu possa viver dessa graça que tem sido ministrada, culto e no outro culto, e tem sido falado, Senhor, e eu tenho escutado, eu tenho ouvido sobre a graça, mas eu não tenho, Senhor, experimentado, eu não tenho vivido o que é viver mergulhado nessa graça. Hoje é oportunidade,
porque quem está aqui é o que pode todas as coisas e pode operar na sua vida e na minha vida e pode completar tudo o que foi falado de uma forma 100% dentro de nós. Nós vamos cantar os louvores, o louvor, e os irmãos têm liberdade de poder se dirigir à frente.